E eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias aí em Lucas. Lucas capítulo de número 24. Gente, quando a gente tem 41, sabe, não consegue mais ler tão fácil, né? Então eu preciso... Vamos estar lendo em Lucas capítulo 24, tá? Versículo 30 e 31. E posteriormente estaremos lendo também em João capítulo de número 20. Amém? Lucas capítulo de número 24, versículo de número 30 e 31. Diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partidos, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora vamos lá para João capítulo 20, é só um pulinho à frente. Vamos ler também o versículo de número 27 e 28, que diz assim: E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós estaremos meditando então nesses dois textos que acabamos de ler. E o mais interessante é que essas duas casas agora visitadas por Jesus é após a sua ressurreição. Você teve algumas visitas de Jesus Cristo, homem judeu, óbvio, filho de Deus, mas um homem judeu, carnal como nós, ou seja, sem pecado, porém encarnado, né? Mas aqui você tem um Jesus Cristo já ressuscitado, já com um corpo glorioso, que visita as casas, ou essas duas casas que estaremos meditando com vocês nesta noite. E quando falamos de casa, é óbvio que casa, queremos sim Jesus no nosso lar, na nossa casa, onde moramos com os nossos familiares, mas a casa pode ser num sentido figurado também, pode ser você como casa de Deus, casa do Espírito Santo. Tanto ele pode visitar a sua casa, o seu lar, os seus familiares, os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos, os seus netos, como ele pode querer visitar você aqui nesse lugar, nesta noite. Então fique bastante atento ao que vamos estar nesta noite ministrando aqui, porque Deus tem algo de bom para nós aqui nesta noite, amém? Mas antes disso eu quero fazer uma oração com vocês. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão sobre a sua fronte, aqui ó, exatamente aqui, não é na cabeça, aqui ó, aqui está, né, a nossa fronte, está a nossa mente aqui, porque hoje nós vamos estar ministrando sobre visão espiritual, tá? E posteriormente vamos estar falando um pouco também sobre um avivamento da fé, ou seja, um renovo da fé, amém? Então quero orar por você. Maravilhoso Deus, quero eu agora, em nome do teu Filho amado Jesus, pedir a tua misericórdia, Pai Santo, nesta noite, neste culto, nesta igreja, sobre a vida dos seus servos que aqui estão presentes. Pai Santo, quero te pedir que em nome de Jesus, a visão espiritual deles sejam abertos aqui nessa noite. Aqueles que estão com a visão espiritual fechada, que sejam abertos nesta noite, Pai. Ele está com a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua fronte, e eu creio no poder do teu Espírito Santo para abrir, para que ele possa compreender a tua vontade sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para você mesmo essa pergunta. Você tem vivido a plenitude de Deus na sua vida?
faça uma análise aí, verifica se o que você vive hoje, você acredita piamente que é o que Deus quer para você, que é o que Deus planejou para você? Vou fazer uma pergunta um pouco mais profunda. Você é uma pessoa realizada? Ou você, olhando para a sua vida, você percebe que muitas coisas que deveriam ter acontecido não aconteceram, que falta muita coisa ainda para você se tornar uma pessoa realizada? Eu estava no leito, né, e eu achava que partiria para o além, e eu estava muito satisfeito, sabe, assim, contente, porque, eu olhava para a minha vida assim, sabe, de onde saí, nascido lá na roça, no meio do mato, com parteira, criado numa vida bastante difícil, e comecei a pensar na minha trajetória, e de lá até onde eu estava, e eu já me sentia uma pessoa realizada, eu estava tranquilo. Só houve duas preocupações que eu acho que já falei com vocês aqui. Uma era a minha filha, que tinha nascido há pouco tempo, e eu queria curtir a minha filha que tinha nascido. E a outra, a minha esposa também, eu me preocupava, foram as duas pessoas que eu me preocupei. Mas, com relação a tudo mais, eu estava realizado. Mas Deus tinha mais ainda, que aquilo ainda era muito pouco, sabe? Assim, ainda tinha mais para ser realizado ainda, tá? Então, reflete com relação a isso. Amém? Nós lemos esse texto aqui, e o primeiro texto que nós lemos é um fato que acontece logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Terceiro dia, as três Marias, elas vão até o sepulcro de Jesus para ungir, levando algumas coisas. E ao chegar lá, elas não encontram Jesus. E elas ouvem a voz de dois homens, que eram dois anjos, e os anjos até deu meio que uma bronca nelas, né, de forma educada, e disse: por que procura o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas ficam maravilhadas, e elas voltam, elas correm até onde estavam os discípulos reunidos, e conta essa novidade para eles. E eles ouvem, mas eles acharam que elas estavam delirando. Beleza. E o dia se passou, e ao cair da tarde, dois deles, acredito que eles faziam parte dos 70, tá? Não dos 12, esses dois aqui, Cássio e Cleópatra, ele fazia parte dos 70, porque Jesus, ele tinha os 12 discípulos, tinha mais 70 discípulos, né? Jesus, ele tinha algo interessante. Eu fui de uma época que diziam que crente não podia ter amigos para confidenciar, que confidenciar seria só com Deus, né? Mas Jesus tinha 3 amigos no meio dos 12 ainda, que confidenciou. No dia que Jesus foi até o monte lá das oliveiras e se transfigurou, só estavam 3. Embora estavam dormissem, embora não cumprissem com a função deles, fossem repreendidos, né? Mas eles foram os únicos que viram Jesus se transfigurar. E sabe qual foi a recomendação de Jesus? Isso é segredo, hein? Vai ficar entre nós, vocês só vão falar isso aqui depois que eu partir. E 2 desses discípulos, eles saíram em direção a uma aldeia, e no caminho eles estavam conversando, justamente, provavelmente, né? Seria relacionado ao que as mulheres haviam falado, se aquilo era verdade, se não eram. E junto com eles aparece um andarilho, um peregrino, um viajante, e entra na conversa e pergunta para eles assim: o que vocês estão falando? Aí eles falam: mas você é peregrino aqui, você é viajante, você não sabe das últimas coisas que aconteceram aqui em Israel nesses últimos dias? Gente, era fresquinho o fato acontecido, né? Ali era o 3º dia, final da tarde. E ele pergunta para eles: quais? Você não sabe que condenaram Jesus ao Nazareno, à crucificação? E até tínhamos a esperança, até pensávamos
que ele era a salvação de Israel, era a salvação do povo de Deus. E aí, aquele viajante começa a conversar com eles, alguém que eles achavam que não sabia da história, começa a contar a história para eles, desde Moisés, passando por todos os profetas, isso durante a caminhada, até chegar ao fato acontecido. E ali eu vejo uma coisa interessante, gente. Você já teve aquele momento que você falou assim: eu perdi a maior oportunidade da minha vida? Já teve esse momento na sua vida? Você para pensar, fala assim: eu perdi a maior oportunidade da minha vida. Foi isso que aconteceu com Cássio e Cleópatas. Porque toda a dúvida deles, todo o assunto que eles estavam falando ou tratando naquela caminhada, era justamente sobre alguém que estava ao lado deles e que podia responder todos os questionamentos. Estava ao lado, e eles não sabiam que era ele. Vocês imaginem, eu imagino, o quanto de curiosidade eles tinham, ou eles teriam naquele momento, e deixaram a oportunidade passar. Sabe por quê? Por falta de visão espiritual. Eu sei que existe um misticismo, até virou uma certa moda se falar sobre pessoas de visões abertas. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar que não, é a pessoa que tem visão aberta, né? Assim, já viu? Assim, pessoa que tem visão aberta, ele vê anjo, ele vê isso, ele vê aquilo. É meio parecido com o espiritismo, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte: esta questão de visão aberta é real, não da forma que estão falando. Os discípulos, aqui, os dois discípulos, eles perderam uma das maiores oportunidades da sua vida, ou da vida deles, por não reconhecer quem estava ao lado deles. Vocês imaginem que eles chegam até a aldeia que eles estavam indo, eles convidam aquele viajante para entrar, aquele viajante entra, eles pegam o pão, que seria a janta, ele ora, e quando ele ora, eles abrem os olhos, e veem que é Jesus, e Jesus desaparece. E aí eles começam a comentar entre eles: mas não nos ardia o coração quando ele falava aquelas palavras? Gente, quantas vezes seu coração está ardendo, Jesus está aqui do seu lado, Ele quer ter algo mais próximo com você, mas a sua visão está fechada, a sua visão espiritual. Eu quero vos falar o seguinte: o apóstolo João, ele escrevendo lá no seu capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, do sangue e da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você nasceu de novo. Então nós temos duas naturezas. Nascemos de novo ou não nascemos de novo? Aí nós vamos entender essas duas naturezas. Quando você nasce de novo, você nasceu do Espírito, com batismo, com a mudança de vida, com a presença do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo, Jesus disse que Ele mandaria um outro Consolador, e esse Consolador estaria em nós, não estaria nem à direita, nem à esquerda, nem à frente, nem atrás, Ele estaria em nós.
que é o Espírito Santo. E quando Jesus tem um papo à noite com Nicodemos, João capítulo 3, ele fala sobre o nascimento do Espírito, e ele fala que é nascido da carne Vocês estão comigo? Ou é o frio? Que é nascido da carne carne. Que é nascido do Espírito Espírito. Óbvio, você nasceu do seu pai, da sua mãe, você não mudou o seu RG, você não mudou o seu nome, mas você passou por um novo nascimento. E esse novo nascimento é um nascimento espiritual. Mas, gente, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o homem carnal e o homem espiritual. E ele faz uma revelação muito importante, versículo 15 do capítulo 2 de 2 Coríntios. De 1 Coríntios, desculpem. Ele fala que o homem espiritual, ele discerne tudo. Como está a sua visão espiritual? Eu me lembro que o pastor Zico falou aqui no domingo passado sobre o mundo espiritual, que teve a aula de teologia, e a teologia falava sobre o mundo espiritual, sobre anjos, se não me falha a memória, e ele falou que é real. E ter a visão espiritual aberta, irmãos, muda tudo, mas absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque aquele que não tem a visão espiritual aberta, ele não só perde as oportunidades como essa que os discípulos perderam, mas ele só consegue ver o que está na frente dele. O homem carnal só consegue ver o que está à frente dele. Ele não consegue ver o propósito daquilo que está acontecendo na vida dele. O homem espiritual é o contrário, ele vê além. E eu quero vos falar de alguém, um exemplo bastante contundente com relação a isso. Se vocês quiserem acompanhar, por favor, pode abrir as suas Bíblias, fique à vontade. Mas lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a Bíblia nos conta uma história que o profeta Eliseu, que o rei de Israel, na verdade, o rei da Síria, ele fazia alguns planos para atacar o povo de Israel. E toda vez que ele fazia um plano para atacar o povo de Israel, que ele criava uma estratégia, que ele marcava um ponto para que Eliseu tinha uma revelação, ia lá e avisava para o rei de Israel. E era frustrado os planos do rei da Síria. E aí, o rei chamou seus servos, fez uma reunião com eles e disse: olha, alguém está nos traindo, isso não está certo, alguém está nos traindo. Toda vez que eu planejo alguma coisa, eles ficam sabendo, nós precisamos descobrir quem está nos traindo. E um dos soldados disse: não, meu rei, é que lá tem um homem de Deus. E toda vez que tu faz os teus planos lá nos teus aposentos, lá no teu quarto, ele vai lá e fala para o rei de Israel. O rei da Síria teve um plano, brilhante. Beleza, então eu quero que vocês busquem, ou que descubram onde ele está, para que busquem ele para mim. E ele estava em uma cidade, e avisaram para o rei da Síria. E esse rei pegou um exército, com carros e cavalos, e cercou a cidade durante a noite. E o servo de Eliseu acorda muito cedo, e quando olha, a cidade estava cercada pelo exército da Síria. E ele começou a gritar aquilo que todo mundo grita: ai meu Deus, agora a coisa complicou. E ele chega para Eliseu e diz: estamos cercados, olha o tamanho do exército. Sabe o que Eliseu faz? Fala: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja.
E Deus abriu os olhos daquele servo de Eliseu. E quando ele olhou, havia um exército muito maior de carruagens e carros de fogo em volta deles. Isso é visão espiritual, isso é a importância da visão espiritual. Quando você está com a visão espiritual aberta, aí não é daquele sentido místico que eu disse para vocês, é quando você é uma pessoa, é um homem, é uma mulher espiritual, ainda que você que de fato tenha, porque isso não evita, que tenha um exército de inimigo, você consegue ver além. Deus vai abrir a tua visão nesta noite, você vai ver além daquilo que você está vendo. Jesus, ele acompanhou aqueles discípulos no caminho de Emaús, e ao chegar naquela casa, o que Jesus fez após a oração, foi abrir os olhos deles, para que eles vissem. Sabe, irmãos, o homem carnal, aquele homem que tem a visão apenas humana, apenas fechada, ele resolve tudo na base da sua força. Ele só consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos. E ele se torna uma pessoa frustrada. Talvez as suas frustrações sejam justamente isso, falta de visão espiritual na sua vida. Hoje é dia dessa visão ser aberta e você se tornar uma pessoa realizada, ao contrário de frustrada. Às vezes você conversa com alguns cristãos, servos de Deus, e não consegue entender. É uma pessoa amargurada, é uma pessoa que só reclama. Ele reclama da esposa quando é o marido, ela reclama do marido quando é a esposa, reclama do filho, reclama do cachorro, do papagaio, do canário, do pastor, do vizinho, do amigo. Você não consegue entender porque tantos problemas. Os problemas até podem existir, mas você precisa entender o propósito desse problema, você precisa ver além daquilo que você está vendo. E assim, você só consegue ver quando você tem uma visão espiritual da situação. O homem espiritual, aquele que tem a visão aberta, ele é diferente. Às vezes eu acho engraçado, né? A igreja hoje, quando eu falo de igreja, gente, pelo amor de Deus, entenda que é num sentido universal. Eu converso com pessoas de diversas denominações, com católicos carismáticos, e percebe-se que aos poucos a igreja veio perdendo esta visão espiritual, e junto com isso veio perdendo a espiritualidade. Percebe-se que aos poucos a igreja ela veio perdendo a sensibilidade, e já não se vê mais manifestação do Espírito Santo, já não se vê mais demônios sendo expulsos, porque nem os demônios as pessoas começam a ver. Sabe, eu sou um tremendo admirador do apóstolo Paulo, e tem uns textos de Paulo que me chamam a atenção, e entre eles, quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo, ele tinha umas sacadas, irmãos, assim, diferente de todos os demais. Paulo foi um apóstolo que não andou com Jesus quando homem, porque ele se converteu depois. Mas Paulo tem umas jogadas de palavras que você fala assim, nem mesmo os melhores filósofos hoje conseguem ter essas jogadas de palavra. Na hora que você tiver um tempinho aí, dá uma lida, por exemplo, em Romanos capítulo de número 8, o jogo de palavras usado pelo apóstolo Paulo, quando ele fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me levou da lei do pecado e da morte. Parece até poema, né? Sabe? Mas Paulo tinha umas sacadas. E quando ele fala aos Efésios, capítulo de número 6, capítulo 6, versículo 10, ele fala: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
E há uma diferença entre as duas palavras, mesmo parecendo idênticas. Porque quando ele diz para você se fortalecer em Deus, ele começa a dizer, olha, você precisa ser próximo, ser íntimo, buscar, estar buscando a Deus, estar buscando a presença de Deus, estar vendo Deus nas coisas, como o William falou aqui hoje, ver Deus, isso é fortalecer no Senhor, e na força do seu poder, é estar apegado ou confiante no poderio daquele que você confia. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Eu preciso correr com o horário aqui, mas vou dar um exemplo clássico para vocês entenderem. Hoje nós temos algumas potências mundiais, potências de guerra mesmo. Estou falando de algo natural que você vê na televisão todos os dias. Potência de guerra mesmo. E as principais potências, né, Estados Unidos, Rússia, China, né, e os europeus lá. E você percebe que nós temos uma gama, hoje nós temos 280 e alguma coisa de países, né? Tem países que a gente nem nunca ouviu falar o nome. Mas tem uma gama de países que não tem nem sequer um exército para defender, ou para defendê-los. Exemplo disso é Taiwan, né? Uma província que seria chinesa, muito importante pelo que eles fabricam, e a China está sempre querendo invadir Taiwan, e diz que Taiwan é território da China, mas não invade Taiwan, porque ele está sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial. Aí você tem a Coreia do Norte, não sei o quanto vocês estudam de geografia mundial, né, mas a TV fala disso direto, que tem um louco governando o país, e que o desejo dos Estados Unidos era invadir a Coreia do Norte, como invadiu o Iraque, como invadiu o Afeganistão, mas não invade, porque está sob o guarda-chuva da China, eles estão sobre a força do poder chinês. Taiwan está sob a força do poder americano, e você está sob a força do poder de Deus, é isso que Paulo quis dizer. E ele faz um alerta, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, Efésios 6,10 é um texto de porta de geladeira. Era um texto que era para você escrever, botar na porta da sua geladeira, para quando você for abrir assim, ó, você olhar e falar assim, ó, eu preciso me fortalecer em Deus e na força do seu poder, porque a batalha espiritual é todos os dias, a guerra espiritual é todos os dias, e o diabo está sempre armando cilada, mas não são ciladas visíveis, que você olha assim e fala, aquilo ali é uma cilada, sabe aqueles golpes que você olha assim e já fala, é golpe, né? Não, a Bíblia fala em astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e não se luta contra espírito com carne. Por isso que precisamos ter a nossa visão espiritual aberta nessa noite, porque nós temos que entender contra quem estamos lutando e ver o nosso inimigo. E Jesus entra na sua casa nessa noite justamente para isso, para abrir os seus olhos espirituais. Aí quem sabe, abrindo os seus olhos espirituais, você vai entender contra quem você está lutando, e acabará as brigas dentro de casa, acabará as brigas no seu trabalho, porque a sua luta não é contra a carne. Sabe, irmãos, um exemplo lindo disso é quando Jesus começa a falar, né, que ele ia morrer, ia ser crucificado, e aí Pedro tem aquela ideia brilhante, né, porque Jesus era o líder da admiração dele, Jesus era alguém que ele admirava demais, e ele chama Jesus no particular e fala assim, mestre, está errado. Como assim? Não é isso não, está falando bobagem. Jesus olha para ele e vê quem atrás dele?
ou na frente dele, desculpe, Satanás, e fala, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus não lutou contra Pedro, ele viu o demônio que estava ali, induzindo Pedro àquele erro. É isso nessa noite, meu irmão. Jesus, ele entrou na casa de Emaús, para abrir os olhos espirituais dos discípulos, que tinha Jesus ao lado, mas não sabia que era ele. Amém? E vamos para a segunda casa. Está os discípulos reunidos, e Jesus aparece no meio deles. E é legal, gente, porque a nossa esperança, eu sei que, assim, não é tão pregado isso na igreja, e às vezes para você ter contato com esses ensinamentos, você precisa participar de um curso, de algum curso relacionado à teologia, uma escola, alguma coisa do tipo, ou ler alguns livros, né? Mas nós brasileiros estamos perdendo o costume de ler livros, né? Esse aparelho aqui está nos acostumando muito mal, então a informação está muito à disposição, né? Isso faz com que tenhamos preguiça de ler livros. Eu nem vou fazer a pergunta aqui, mas se eu perguntar para vocês qual de vocês está lendo algum livro, eu acredito que 2% né, vai estar lendo algum livro, e se brincar porque tem que fazer algum trabalho, não na intenção mesmo de adquirir conhecimento, né? Mas acontece algo muito interessante antes de tratar propriamente do assunto. Nós esperamos um corpo glorioso, amém? Quantos aqui esperam o arrebatamento da igreja? Quantos aqui acreditam que teremos um corpo glorioso? Esse corpo glorioso, irmãos, parece história de fantasia, né? Parece história fantasiosa, né? Coisa fantasiosa, né? Mas Jesus provou isso, corpo que passava pela parede, mas era um corpo que se materializava. E vocês vão ver isso, é justamente disso que eu vou falar aqui hoje, nos poucos minutos que me restam. Os discípulos estavam reunidos, e Jesus aparece no meio deles. Chega, né, não deu boa noite, chegou, paz seja convosco. E Jesus conversa com eles. Mas havia um dos 11, não eram 12, porque Judas havia morrido. Quem assumiu o lugar de Judas? Alguém aqui sabe quem assumiu o lugar de Judas? Alguém poderia, algum iluminado? Vou deixar na curiosidade de vocês. Alguém assumiu o lugar de Judas, e não foi Paulo, tá bom? Mas estavam 10, um deles não estava lá. E quando ele chega, que é Tomé, os discípulos falam, nossa, o mestre esteve aqui. Conversamos com ele, trocamos umas ideias, e Tomé fala, eu só acredito se eu tocar do seu lado, aonde a lança entrou, e tocar nas suas mãos, aonde foram furados. Gente, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é uma palavra bem semelhante à palavra amor. É muito falado e pouco vivido. Amém? Não estou falando besteira aqui não, né? A palavra amor é uma palavra comum, mas viver o amor é uma outra realidade. A palavra fé é uma palavra também muito comum, mas viver da fé é uma outra realidade. Porque enquanto está tudo bem, está tudo legal, está tudo feliz, todas as coisas estão acontecendo da maneira que você projetou, que você programou, está tudo bem. Mas quando algo sai daquela programação, quando algo foge daquilo que você tinha imaginado,
Aí começa o desânimo. Aí começa a tristeza, o abatimento. Isso é natural, é extremamente natural, gente. Entendam vocês que os 12, né, que agora disse para vocês que eram 11, porque um havia morrido quando traiu Jesus, que é Judas, eles tiveram cerca de 3 anos ao lado de Jesus. Eles viram Jesus realizar muitos milagres, muitos que estão registrados e muitos que não foram registrados. Porque João faz até uma palavra exagerada, ele fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez e que realizou, que não seria possível ter biblioteca, porque não caberia de tantos livros. Mas quando eles viram aquele sacrifício de Cristo, as esperanças foram embora. Então não se sinta culpado, não se sinta inferior, não se sinta menor que os outros, porque você está vendo aquela pessoa naquele fervor todo e a sua fé deu aquela desanimada. Isso acontece, é normal. Eu vou dizer para vocês que o homem que fazia descer fogo do céu, o homem que tinha um ouvido, né, pastor Genilson, Elias, ele havia 3 anos e meio sem chover. Elias vai orar lá para que chovesse, e ele ora, manda o seu servo olhar para o céu e não vê nada. Ele ora, ele manda olhar e não vê nada. Ele ora de novo, ele manda olhar e vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala para o seu servo: olha, avisa a Acabe que vá correndo, porque eu já estou ouvindo o som de uma grande chuva. Então o homem tinha um ouvido, né? Um ouvido espiritual, assim, o homem conseguia ouvir o que estava acontecendo lá em cima. E ele desanimou, ele desejou morrer. Então é extremamente natural. Mas saiba você, que Jesus, ele tem o desejo e ele quer renovar ou fortalecer a sua fé. Ele não desiste. Ainda que a sua fé chegue a este ponto, ele não desiste. E é natural porque esses homens, eles também não creram. Se você ler o texto um pouco anterior, você vai ver que Jesus já chega mostrando para eles quem ele era, mostrando as suas mãos, mostrando o seu lado. E quando eles falam para Tomé disse: não, eu só acredito se eu tocar. Mas no mundo espiritual isso é o inverso, sabe? A gente canta sempre aqui, né? Acho que é Abacuque, se não me falha a memória, que fala assim, que ainda que a flor da figueira não floresça, né? Abacuque, na época lá, ainda que os romanos, não sei se era exatamente, acho que não eram os romanos, era um outro povo lá, não me lembro agora, fosse lá, roubasse as ovelhas do curral, ainda que desse algum tipo de seca ou qualquer coisa do tipo, não viesse chuva, e não desse flor à figueira, sabe? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que as ovelhas do curral sejam arrebatadas, toda a vida eu me alegrarei no Senhor e exultarei isso é fé. É isso que é fé, sabe? Fé é você acreditar naquilo que parece impossível de acontecer. Eu confesso a vocês que tem momentos que a gente não tem fé. Eu conheço uma serva de Deus, o marido dela é muito amigo meu, e ela do nada pegou meningite. Do nada, assim, de uma hora para outra, ela parou de conhecer os familiares, não reconhecia os filhos, não reconhecia o marido, e foi levado às pressas para a USP aqui em São Paulo, para o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E eu, muito amigo do marido dela, né, quis visitá-la. E o médico chamou os filhos, falou: olha, assim, a probabilidade dela sobreviver ou viver é muito pequena. E caso ela volte,
ela vai voltar como uma criança, vocês vão ter que saber lidar com isso, porque acho que vazou um líquido, eu não sei exatamente, talvez alguém ligado aqui gosta de medicina, mas acho que o líquido que vai em volta aqui do cérebro vazou, alguma coisa do tipo. Acho que meningite é alguma coisa assim, tá? E eu fui visitá-la no hospital das clínicas, e era uma experiência assim estranha, porque normalmente visita duas pessoas, né, no hospital, normalmente são duas pessoas que fazem visita, mas no caso dela era uma pessoa só que entrava por vez e tinha que passar primeiro por algo quase igual, um lavatório, lavar as mãos, tinha todo um cuidado para entrar lá, vestir um avental e tal. Eu nunca tinha passado por essa experiência, e ao chegar lá, eu a vi entubada, alguns aparelhos funcionando, e eu confesso a vocês, eu achei que ela não voltaria. Eu fui lá na intenção de orar, pastora Janaína, mas eu confesso a vocês que eu achava que os médicos tinham razão. Gente, ela está bem. Quando ela voltou, ela tomava acho que 26 medicamentos. Ela voltou reconhecendo filho, esposo, amigos, irmãos, sabe? Então, assim, às vezes a nossa fé ela dá essa vacilada, mas Ele é poderoso para renovar a nossa fé. E Tomé, ele disse: eu só acredito se eu tocá-lo. E 8 dias depois desse fato acontecido, estavam eles reunidos novamente. Quem aparece? Jesus. E ele fala exatamente com Tomé, exclusivamente com Tomé. Ele fala: Tomé, está aqui as minhas mãos, toque. Está aqui o meu lado, toque. E sede crente, não incrédulo, porque bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Nesta noite, meu irmão, ainda que você não esteja vendo, creia, Deus é poderoso para realizar o milagre na sua vida, o impossível, aquilo que trouxe desânimo, aquilo que te trouxe incertezas, que talvez você apostou naquilo como eles apostaram, porque eles abriram mão da vida deles para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. É óbvio que eles não tinham entendido ainda, né, o real propósito da coisa, porque eles achavam que Jesus veio, como disse Cleópatas e Cássio lá, né, que Jesus veio para restaurar a nação de Israel, para tirar eles da mão dos romanos. Eles não tinham entendido, mas eles tinham aberto mão das suas vidas, de tudo para seguir a Jesus, e ali estava no momento de decepção. Eles achavam: nossa, eu apostei tudo nisso. Meu querido, hoje Jesus chega aqui na tua casa, sabe? Eu não sei em quem você apostou, talvez foi num familiar seu, num trabalho, num curso que você fez, pensando: não, eu vou mudar de vida, porque eu vou estudar, eu vou fazer tal coisa, e você agora está frustrado, mas Deus nesta noite está aqui, Ele visita você, a sua casa, justamente para realizar essa obra na tua vida nesta noite. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, não tem problema. Eu quero orar nessa noite, mas eu quero que, assim, eu quero orar mais por você que de fato sentiu, que é com você que Deus falou nessa noite. Eu quero que você venha aqui à frente. Então, vamos orar. Eu quero pedir ajuda dos meus amigos pastores aqui. Vem aqui à frente, então vamos orar. Vamos ficar de pé.